Sócrates e Platão estão com certeza na lista dos filósofos mais importantes da história humana. Suas ideias influenciam a sociedade humana até os dias atuais e são profundamente estudadas tanto por intelectuais, universidades, quanto por pessoas normais que querem viver de uma forma mais sábia, e com mais qualidade de vida. Porém, poucos sabem e levam a sério a filosofia e ideias desses grandes filósofos, que se você observar de perto mesmo, são ideias bem espiritualistas e esotéricas. Podem ser até mesmo consideradas como precursoras da doutrina espírita. Olá, meu nome é João Vitor e sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal Voltando para Dentro. Se ficou curioso ou curiosa para saber mais, já deixa o seu like e assista até o final. Então vamos lá. A vida desses filósofos não vai ser aprofundada nesse vídeo, tá? Mas é importante que vocês saibam que Platão foi um discípulo de Sócrates, que nasceu em Atenas por volta de 427 a.C. Sim, já faz bastante tempo, né? E faleceu por volta de 348 a 347 a.C. Era de família nobre, o que lhe possibilitou receber uma ótima educação, né? Imaginem. E por volta dos seus 20 anos se ligou a Sócrates, né? Para nossa alegria. E dizem que o apelido dele, também Platão, se dava por conta dos seus ombros serem bastante largos, né? Que o nome dele não era Platão, eu me esqueci agora do nome dele, mas não era Platão, tá? Então o nome Platão veio por causa desse apelido, levando em conta os ombros largos que ele tinha. Já Sócrates nasceu entre 469 a.C. ou 470, mais ou menos nessa época. Sua famosa morte, né, por cicuta, pelo veneno, se deu no ano de 399 a.C., logo após ser acusado injustamente de corromper os jovens da cidade, e ver se pode, né? Sendo que na verdade ele fazia completamente o contrário, né? Ele fazia as pessoas encontrarem as respostas dentro delas mesmas, né? É o famoso método socrático, né? E o método socrático consiste em uma técnica de investigação filosófica, né, que faz uso de perguntas simples e quase ingênuas, né? Parece até inocentes, que tem por objetivo, em primeiro lugar, revelar as contradições presentes na atual forma de pensar do aluno, ou seja, no discurso, né, normalmente baseadas em valores e preconceitos da sociedade em si, né, e auxiliá-los, assim, a redefinir, né, tais valores, a repensar, né, aprendendo a pensar por si mesmo, ou seja, não ser um imbecil, né, num sentido de não se levar pela opinião geral, de não ser massa de manobra, digamos assim, né, de não ter um pensamento coletivo, mas sim individual e pensar por si mesmo. Agora vamos conhecer um pouco mais a filosofia e ideias principais dos mesmos. E vocês verão o quão espiritualistas soam, tá? O mundo perfeito das ideias. Essa é a afirmação de que existem essências, ou seja, formas eternas e imutáveis, como arquétipos mesmo, tá? E que essas essências, ou formas, pertencem ao plano das ideias, que é um plano sutil e superior. E o mundo material e as formas materiais são apenas reflexos, cópias imperfeitas desse plano superior das ideias. Então, para esses filósofos, existe um plano superior de existência, de onde se origina tudo que se manifesta no mundo material, né, no mundo físico, inclusive a alma humana. Esses filósofos acreditavam que a alma é imortal. E o corpo é um veículo de manifestação da alma, do espírito, da consciência imortal. Essa afirmação se assemelha bastante com a ideia cristã também da alma imortal, né, já conhecida anteriormente também no hinduísmo, no antigo Egito também, né, e no budismo, por exemplo. E naturalmente no espiritismo, né, mais recente. E podemos ir até além, tá? Vocês acreditariam se eu dissesse que Sócrates falou da reencarnação, umbral, período entre as reencarnações, período intermissivo, karma e dar, anjos guardiões ou guias ou mentores, espíritos perturbadores e muito mais? Pois bem, é o que eu vou te provar nesse vídeo, tá? Então assiste até o final. E que pode vir até mesmo ser uma série, tá? Pois realmente é bastante coisa que ele fala. Nossa, é bastante coisa. Inclusive eu nem captei todas ainda, estou a estudar nesse sentido. E podemos atestar também isso através dos seus diálogos, né? Dê uma olhada nesse trecho do diálogo Phaedon, que inclusive é um diálogo que eu recomendo demais e acho crucial para todos que querem estudar essa temática. Abre aspas. Existe, contudo, prosseguiu Sócrates, ao menos uma coisa em que seria justo que todos vós refletisseis. Se a alma é de fato imortal, se faz necessário que zelemos por ela, não só durante o tempo presente, que denominamos viver, mas ao longo de todo o tempo, pois seria grave período não se preocupar com ela. Suponhamos que a morte
seja apenas uma completa dissolução de tudo. Que maravilha aventura estaria então reservada para os maus, hein? Que se veriam libertos de seu corpo, de sua alma e de sua própria maldade. Mas em verdade, uma vez que se tenha demonstrado que a alma é imortal, não haverá escapatória possível para ela em face de seus males, exceto que se torne melhor e mais sábia. A alma nada leva consigo ao chegar ao Hades, a não ser sua formação e regime de vida, o que, de acordo com a tradição, é exatamente o que mais valoriza ou prejudica o morto a partir do início da viagem para o além. Portanto, dizem que o mesmo gênio que acompanha cada um de nós ao longo da vida é também quem conduz o morto a um determinado lugar. Os que estão lá são submetidos a um julgamento e, proferida a sentença, são levadas ao Hades por um guia, a quem foi ordenado conduzi-los até lá. Após receberem o que mereciam e terem permanecido lá o tempo necessário, outro guia os reconduz para cá, através de muitos e demorados intervalos de tempo. Dessa forma, o caminho não é como pretende o Téfalo de Ésquilo, que declara ser simples o caminho que leva ao Hades. Para mim, não é nem tão simples nem único, pois se existe um só caminho para chegar ao Hades, não haveria necessidade de guias, pois ninguém erraria de direção. Mas fica evidente que tal caminho possui muitas encruzilhadas e curvas. Uma prova disso são os cultos e costumes religiosos de que dispomos. Então a alma, comedida e sábia, segue o seu guia de livre e espontânea vontade e não desconhece a sorte que a espera. Mas aquela que está presa a seu corpo pelas paixões, como eu dizia anteriormente, permanece por muito tempo ligada a ele e a este mundo visível. E só depois de haver resistido e sofrido muito é arrastada à força pelo gênio que lhe foi designada. Quando chega a esta reunião de todas as almas, se ela é impura, se está maculada por algum assassinato ou qualquer outro crime terrível, todas as outras almas fogem de sua presença e lhe demonstram horror. Não encontra nem companheiro, nem guia, e vaga em completo abandono até que, após um certo tempo, a necessidade arrasta até o lugar que merece. Mas aquela alma que passou sua vida no comedimento e na pureza tem os próprios guias, o lugar que lhe está destinado, já que lá há lugares maravilhosos e diferentes da terra. E não é o que imaginamos, e que não é o que imaginam aqueles que têm o hábito de fazer descrições, como já ouvi algumas. Fecha aspas. Pois é, bastante informação, né? Eu duvido muito que aquele seu professor lá falou essas coisas para você, né? Ter mostrado esse lado de Sócrates, né? Um lado mais espiritualista, digamos assim. Se você não captou bem as ideias principais, né, ditas por Sócrates nesse diálogo, que é natural, inclusive por isso eu te recomendo que você leia o diálogo Fédon, tá? Volte o vídeo um pouco e escute de novo, tá? Mas podemos ver que Sócrates fala claramente de vida após a morte, destino da alma, levando em conta a vida que levou, isto é, a ideia clássica hindu de karma, um guia, o guardião, que nos acompanha tanto na vida quanto no momento da morte, da passagem para o além. Abre aspas. São levados ao Hades por um guia a quem foi ordenado conduzi-los até lá. Após receberem o que mereciam e terem permanecidos ao tempo necessário, outro guia os reconduz para cá através de muitos e demorados intervalos de tempo. Fecha aspas. Como podemos ver aqui também, Sócrates fala claramente que as almas podem passar um tempo no Hades, ou seja, submundo, ou regiões inferiores do plano espiritual, também pode ser entendido como umbral, se você preferir, né, umbral espírita. Assim como André Luiz, por exemplo, na série Nosso Lar, né, de Chico Xavier. Esse André Luiz, é relatado que ele passou mais um umbral, ou seja, regiões inferiores do plano espiritual, por ter levado uma vida desregrada, uma vida boêmia, né? Resumidamente, ele faleceu por conta disso, tá? E foi considerado um suicida do outro lado. Mas enfim, se quiserem que eu faça um vídeo sobre ele, tá? Me diz aqui embaixo nos comentários. Então vamos continuar. Vemos também que Sócrates fala que as almas, isto é, os espíritos ou consciências, use o termo que você preferir, estes são reconduzidos para cá através de muitos e demorados intervalos de tempo, ou seja, que as almas podem reencarnar, isto é, nascer de novo aqui na Terra.
e que essas reencarnações são auxiliadas por um guia, tá? E, então, isso lembra bastante o conceito de reencarnação do hinduísmo, né? E do budismo também, em especial do espiritismo, né? Pois no espiritismo é dito que a nossa reencarnação é planejada e guiada por espíritos guias e amigos. Esse período entre as reencarnações, isto é, o período intermissivo, pode realmente durar muito tempo, tá? Nós ficamos nesse plano espiritual, nesse plano das ideias, fazendo o que convém para o nosso espírito, tá? Um filósofo, por exemplo, continuará a se dedicar à filosofia, à busca da verdade, à busca moral, todas essas coisas. Já um criminoso, pois bem, continuará a se dedicar a fazer o mal, tá? Mas claramente há consequências por cada ação, tá? Como já dissemos na questão da lei do karma. Pois existe a lei de atração magnética, que é a própria lei do karma em si, e como disse Sócrates, abre aspas, a necessidade arrasta até o lugar que merece. Mas aquela alma que passou sua vida no comedimento e na pureza tem os próprios deuses por companheiros e guias. Fecha aspas. Então, como vemos aqui, cada um vai para onde merece, digamos assim, tá? Ou seja, é a ideia clássica da atração, né? Semelhante atrai semelhante, toda essa questão. Né? E uma coisa também que eu gostaria de comentar aqui é no momento em que o Sócrates fala que a gente pode voltar para o planeta, né? Que a gente é reconduzido de volta para cá, tá? Eu acredito que ele só disse que a gente pode voltar. Na época ainda não se tinha completo conhecimento, por exemplo, da astronomia. Tá? Eu acho que se ele tivesse esse conhecimento de astronomia, da quantidade de astros e estrelas que tem, provavelmente ele adicionaria um conceito aqui de que a gente poderia não só voltar para este planeta, mas como para muitos outros, tá? Mas é só uma ideia, tá bom? Então, pessoal, é isto, tá? É só uma pequena parte, eu sei, tá? É uma pequena parte do que eu pude perceber, porque se eu falasse tudo só nesse vídeo, meu Deus do céu, vai ficar muito grande, tá? Então, caso vocês queiram uma continuação, me diz aqui nos comentários, tá? Deixa o seu like e não se esqueça de se inscrever para não perder os próximos vídeos, tá? E ative o sininho também, tá? Porque o YouTube não gosta tanto de mandar esse tipo de vídeo, então ative o sininho, tá? Compartilhe com seus amigos, tá? E compartilhe naqueles seus grupos de estudos espíritas, tá? Naqueles seus grupos de estudos filosóficos, todas essas coisas, tá? Naquele seu grupo de amigos, tá bom? E se você deseja realmente melhorar na sua jornada, de verdade mesmo, redescobrir suas habilidades, aflorar a sua criatividade, inteligência, tá? Paz interior mesmo. Se você deseja realizar uma limpeza emocional, tá? Aprender a meditar, tá? Ou até mesmo ter o corpo do seu sonho, transmutar energias para atrair o que você desejar, acesse um dos links disponíveis aqui na descrição, tá? E escolha um dos cursos que você mais se identificar, tá bom? Então eu vou deixar uns links aqui na descrição de alguns cursos e tal, esse tipo de coisa, tá bom? Para você, no qual você se identificar, você pode adquirir, tá bom? E começar a transformar a sua vida, começar a melhorar, tá bom? Um grande abraço e te vejo no próximo vídeo. Até mais!